Oi pessoal, vamos voltar aqui à história da Grécia Antiga. As guerras mais conhecidas daquele período foram as guerras com a Pérsia, que começaram, vocês lembram no vídeo anterior, que os atenienses foram até a Pérsia, lugar que eles não conheciam direito, pediu um acordo de proteção mútua. Eles estavam com medo dos espartanos. E o rei Dário pediu, solicitou, a eles um símbolo de lealdade, de subserviência. Rei Dário acreditava que tudo que existia devia obediência a ele, estava abaixo dele. Ele não fazia, então, acordos com ninguém. Só que os atenienses não sabiam disso, eles não conheciam os persas, e os persas também não os conheciam. Esses atenienses aí, quem são vocês, Os atenienses então foram embora da Pérsia, assim que conseguiu o acordo, resolveram deixar isso para lá, mas para o rei Dário, os atenienses eram servos deles, O que vai acontecer no ano 500, no ano 499 a.C., vão ser revoltas na Jônia. A Jônia é a costa do Oriente. A costa do Oriente que dá para o Mar Egeu. O Mar Egeu é aquele mar que separa a Grécia da Ásia, da Ásia próxima. As cidades-estado e as ilhas jônias vão se revoltar porque o governo delas era feito por tiranos gregos que eram fantoches, eram controlados pelo rei persa, o rei Dário. Essas cidades jônia, elas foram disputadas por reis anteriores da Pérsia, Tem uma história do rei Creso da Lídia, que fica mais para o interior do Oriente. O rei Creso queria invadir as cidades da Jônia, tomá-las para si. Antes de ele enfrentar o rei Ciro, o rei Creso, antes de tentar essa invasão, ele consultou o oráculo de Delfos, viajou até Delfos, consultou o oráculo de Apolo lá em Delfos, perguntou se ele conseguiria um bom resultado na tentativa de invasão da Jônia, e ele escutou o seguinte: um grande reino será destruído com essa tentativa de invasão. O rei Creso então, ficou confiante, Eu vou ter um bom desempenho, eu vou conseguir vitória, eu vou conseguir invadir aquelas terras, tomá-las para mim, incorporá-las à Lídia. Só que ele perdeu para os exércitos do rei Ciro, perdeu de forma acachapante, então não conseguiu invadir os territórios da Jônia, e ainda perdeu a Lídia para o rei Ciro. Aí o rei Creso resolveu voltar ao oráculo, e foi lá e ele falou: olha, vocês erraram, Você errou. Nós não conseguimos invadir. Você disse que um grande reino seria destruído. O oráculo falou: não, o seu reino foi destruído. Você não perguntou qual reino seria destruído. Você deveria ter feito essa pergunta. Um grande reino será destruído.
Aí você deveria ter perguntado, qual? O meu ou o dele? Então o oráculo está certo. Enfim. Então já no governo do rei Dário, né, que vai ser no final do ano 500, né, antes de Cristo, é que vão ocorrer as revoltas das cidades da Jônia. Os jônios vão procurar os gregos para apoiarem suas revoltas, né? Primeiro eles vão pedir ajuda aos espartanos, que nunca ajudam ninguém, só querem saber deles mesmos. Tem o maior exército da Grécia, mas não ajudam ninguém. Os espartanos, assim, o quê? Ajudar vocês contra os persas? Aí eles olharam o mapa, né, que os jônios trouxeram. Olharam o mapa e viram, olha, se a gente vai pegar as embarcações, né, enviar as tropas cruzando o Egeu, chegando na Jônia, até chegarmos na Pérsia, é uma distância longa, né, para dentro de um continente que a gente não conhece, em terras desconhecidas. Não, muito perigoso. Não vamos poder ajudar vocês, não. Aí, então, os jônios foram até Atenas. A Assembleia de Atenas confabulou, né, e votou a favor de ajudarem os jônios. Os atenienses conseguiram a parceria, né, com os eretreus, que são uma ilha que fica próxima de Atenas, né, a Eretreia. E com essa união eles ajudariam a Jônia. Então tropas foram enviadas para lá. E essas tropas foram até Sardis, que fica mais depois da Jônia, né? Já fica na terra persa mesmo. E é o quartel-general Pérsia, perto da Jônia. Os atenienses e os eretreus destruíram Sardis, que foi pega de surpresa, né? O rei Dário enviou suas tropas, que empurraram os atenienses e os eretreus para fora. Aquela tropa dos persas gigantesca, né? Empurrou os invasores para fora e eles foram embora. As tropas foram até a Jônia, as cidades da Jônia, revoltosas, e como o interesse do rei Dário era a submissão pacífica, não interessava a ele a revolta, interessava a ele que os homens trabalhassem, pagassem, enviassem riquezas pro rei persa. Então ele disse assim, vocês querem um governo local então? Um governo de vocês mesmos? Vocês querem que eu tire os tiranos aqui? Os tiranos fantoches que eu coloquei aqui? Tudo bem, eu tiro. Vocês podem fazer o governo local de vocês, contanto que vocês não se revoltem, contanto que vocês continuem enviando suas riquezas para mim, contanto que vocês continuem sendo submissos a mim. Então assim ele fez essa pacificação na submissão, né, para os jônios. Tá. E os atenienses? E os eretreus? O rei Dário ia se vingar deles. Ainda mais que os atenienses deveriam ser submissos a ele. Como podem ter ajudado, eles terem tentado ajudar a Jônia? Eles estão
expondo o rei ao ridículo fazendo isso, né? Eles que deveriam ser submissos a ele, o mundo todo existente deveria ser submisso a ele. Isso é a ideia de justiça dele. O ajustamento que ele buscava é o mundo submisso, estando submisso a ele. Os atenienses, que prometeram submissão a ele, se revoltaram, confabularam, conspiraram contra ele. Não. A justiça tem que ser estabelecida. A ideia dele de justiça, né? É uma ideia que não tem a ver com liberdade, né? A ideia dos atenienses tem a ver com liberdade. Tem a ver com ser cidadão, estar sob as leis da própria cidade. Não estar sob as leis e o governo de uma outra cidade, né? De um soberano estrangeiro. Tropas, milhares de homens persas foram enviados primeiro para Eritreia, destruíram Eritreia. Depois essas tropas foram para Maratona, uma cidade próxima de Atenas. Em Maratona, assim que eles chegaram, eles tinham trazido consigo Hípias. Hípias filho de Pisístrato. Pisístrato foi um tirano de Atenas que foi expulso pelos espartanos. Então, Pisístrato foi exilado no Oriente. O filho dele, Hípias, foi levado pelos persas porque queriam instalá-lo como um tirano fantoche em Atenas. Então, a punição que eles fariam em Atenas não é destruir Atenas, é fazê-la funcionar como uma casca para o governo persa, para o benefício persa, tirando a liberdade deles, né, dos atenienses. Assim que viu essa invasão, a aproximação das tropas persas, o mensageiro de Maratona correu de Maratona até Esparta. Em 2 dias ele correu mais de 100 milhas, uma longa distância. Por isso que a gente hoje chama maratona, que é a corrida em longa distância, né, de maratona. Os espartanos não quiseram ajudar, tá? Os atenienses, então, os atenienses tinham chamadas milícias, né? Nada a ver com as milícias que a gente diz hoje que tem no Rio de Janeiro, infelizmente. As milícias atenienses eram grupos armados formados pelos cidadãos. E a gente já viu isso. A depender do dinheiro que tinha, ele comprava armaduras melhores, então ele poderia fazer mais na guerra e ter mais prestígio, participar mais do governo de Atenas, né? Então essa milícia cidadã ateniense, ela teve a ajuda dos homens de Plateia, uma outra cidade, Plateia, que deviam um favor aos atenienses, porque uma vez os atenienses ajudaram Plateia contra os tebanos, em uma outra situação. Então os plateienses e os atenienses foram até Maratona combater os persas. Chegando lá, eles viram aqueles homens com roupas diferentes, usavam calças, enquanto os atenienses ficavam com a perna de fora, né? Usavam túnicas. E aquela vastidão de homens.
Os atenienses, isso na planície de Maratona, os atenienses se organizaram da seguinte forma: tinha a linha central de ataque dos hoplitas, mas a maior parte dos exércitos atenienses e plateenses ocuparam os flancos esquerdo e direito. No ataque, os hoplitas, né, atenienses e plateenses, correram. Eles que usavam armadura para resistir às flechas dos persas, correram para encurtar a distância com os arqueiros, né? E atacar os primeiros da infantaria persa. E conseguiram esse ataque ao centro, né? Ao mesmo tempo, os flancos se fecharam contra os persas. Então, apesar do grande número dos persas, apesar que fez com que a expectativa fosse de vitória deles, os gregos conseguiram vencer o medo e atacaram dessa forma e conseguiram afastar os persas, que fugiram por pântano. Alguns conseguiram pegar os navios, outros foram capturados, né? O rei Dário ficou enfurecido, né? Porque teve o prestígio dele atacado. Esse era só o começo das guerras persas, tá? A batalha de Maratona foi só o início. Os atenienses, eles, depois dessa guerra, né, dessa batalha de Maratona, os atenienses passaram a se orgulhar desse feito, de terem conseguido afastar a invasão persa, vencer um exército muito maior do que o deles. Trazia honra para o ateniense dizer que participou de Maratona, que ele manteve a liberdade da sua cidade-estado. A ideia de liberdade, repito, era estar sujeito às suas próprias leis, ao seu próprio governo. Essa é a ideia de liberdade do ateniense. Os atenienses têm essa ideia, têm a ideia de democracia que nós não aproveitamos, não é igual à nossa, né? Porque não é uma democracia total, existiram escravos, né? Mas essa ideia de liberdade deles vai ser influente depois, né? Então é isso. Obrigado, hein?